Olá, bom dia. Vamos tomar um cafezinho? Eu sou o pastor Paulo Coura e quero comentar com vocês algumas coisas que eu aprendi na história de Davi enfrentando o gigante Golias. O texto é em Samuel 17, 1 Samuel 17. Lá diz que o povo de Israel estava de um lado, os filisteus de outro lado. E que saía um gigante, um homem muito grande, experimentado na guerra, todos os dias e desafiava Israel, dizendo: olha, manda um de vocês para lutar contra mim. Quem vencer, venceu a guerra, não precisa todo mundo estar no embate. E o povo de Israel estava todo acovardado. Saul, conforme a Bíblia ensina, ele era um rei que era a pessoa mais alta de Israel. Ele tinha a cabeça acima da altura das pessoas. Mas ele tinha pecado contra Deus e estava meio amedrontado. O seu exército amedrontado. E durante alguns dias, uns 30 dias aproximadamente, Golias faz esse desafio. Um dia, quando Golias faz o desafio, Davi estava lá. Ele tinha ido levar queijos para os seus irmãos, para o comandante, ver como é que estava a situação. E ele ficou muito irado. Ele disse: mas quem é esse circunciso para falar assim do povo de Deus? E se dispôs a lutar contra o gigante. Venceu o gigante, conforme a Bíblia ensina, e venceram a guerra. Israel venceu a guerra. Mas eu quero pegar 3 lições muito importantes aí. A primeira delas é: para você enfrentar e vencer os desafios da vida, você precisa conhecer a si mesmo. Saber quem você é. Ora, muitas vezes nós não temos uma autoavaliação, não sabemos o que somos capazes ou não. Nós vamos fazendo as coisas para ver se dá. E não é assim que funciona. Por que Davi teve a coragem de enfrentar o gigante? Porque ele tinha experiência no combate. Embora ele fosse ainda um jovenzinho, ele tinha enfrentado um leão e tinha enfrentado um urso enquanto pastor. Então ele tinha um pouco de experiência, ele sabia quem ele era. Ele sabia também que a sua habilidade não era com uma coraça e uma espada ou uma lança. Ele sabia que a sua habilidade era com uma funda, um estilingue. E ele, sabendo disso, ele se dispôs a enfrentar o gigante, baseado no conhecimento próprio, com as suas armas pessoais e a sua fé em Deus. O segundo ponto interessante dessa história é que, para se enfrentar e vencer desafio, a gente precisa conhecer o inimigo. Quando a gente lê a história, a gente entende que Davi viu o gigante pela primeira vez. Mas Davi sabia que o adversário dele, do povo de Israel, não era o gigante. Era aquele que estava por trás do gigante. Era a força do inimigo para destruir o povo de Deus. Então veja bem, quando nós não conhecemos contra o inimigo que nós estamos lutando, nós sofremos muito, porque nós lutamos contra o vizinho, nós lutamos contra um parente, nós lutamos contra uma pessoa que nos odeia, e, na verdade, nós estamos lutando contra fantoches. Então, nós não vamos vencer a guerra. Porque quem, de fato, é o inimigo e quem, de fato, precisa ser derrotado é Satanás e a sua força. Ele está usando alguém, essa pessoa é um instrumento dele, mas você só vai vencer de fato se você vencê-lo, a Satanás e seu exército. Não você apenas vencer a pessoa.
Você pode vencer a pessoa no argumento, na força, na habilidade, mas o inimigo continua vivo. Então você precisa conhecer quem é de fato o seu inimigo. Essa situação que eu estou passando, esse desafio que eu estou enfrentando, ele provém de onde? Quem é que está me atacando? Não importa o instrumento, importa quem está me atacando. Então eu vou lutar contra quem está me atacando. Por isso que Davi sempre disse para o gigante, olha, você vem a mim com espadas e lanças e todas as armaduras de um guerreiro, mas eu vou a ti. Ele não falou eu vou a ti com estilingue, ele falou eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, a nossa guerra aqui, meu irmão, não é entre eu e você, ser humano. É entre um servo de Deus e um servo de Satanás. Então nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Veja bem, conhecer a si mesmo, saber quem nós somos, a nossa capacidade, o nosso relacionamento com Deus e saber aquilo que nós podemos usar na guerra contra Satanás. Segundo lugar, conhecermos quem é o inimigo. Deixarmos de olhar para a pessoa que nos afronta e olharmos para aquele que está por trás dela. Satanás. A nossa luta, disse o apóstolo Paulo, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais da maldade, contra as forças de Satanás. E em terceiro lugar, e é o mais importante, conhecer o Deus a quem você serve. Queridos, talvez essa seja uma das coisas mais lógicas e mal resolvidas. É claro que nós precisamos conhecer a Deus. Como não precisamos conhecer a Deus? Como que eu vou servir uma pessoa que eu não sei quem ela é? Mas é isso que nós fazemos. Nós temos um conhecimento apenas superficial de Deus. Apenas superficial de Deus. Nós chamamos Deus de imensurável, Deus de inacessível, Deus disso, Deus daquilo outro, Deus tremendo. Mas e no dia a dia? Na intimidade? Nós temos intimidade com Deus? Nós conhecemos de fato quais são os desejos do coração de Deus para nós, os caminhos que Deus traçou para nós? Nós conhecemos o Deus a quem nós servimos? Só existe um meio de conhecer o Deus a quem nós servimos, através da sua palavra, da palavra desse Deus a quem nós servimos. Então, a leitura da Bíblia, a meditação, o estudo da palavra de Deus é que vai nos dar conhecimento de quem de fato é o nosso Deus. Precisamos desse conhecimento para vencermos os desafios. Então, aguarda isso no seu coração. Para lutar e vencer os desafios, nós precisamos, primeiro, conhecer quem nós somos, segundo, conhecer o nosso inimigo, terceiro, conhecer o nosso Deus. E nós temos que guerrear as guerras do nosso Deus. A guerra que os nossos Deus determinou que nós as fizéssemos. Não apenas a guerra da egolatria, do eu sou melhor do que você. Lembre-se disso. Você não está disputando com ninguém. Você disputa com você mesmo. Você precisa hoje ser melhor do que ontem. Só isso. Você precisa estar num crescimento progressivo e para cima, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos enfrentar e vencer os desafios que nos são propostos pela vida? Vamos sabendo quem nós somos, vamos sabendo quem é o nosso inimigo e vamos sabendo que o nosso Deus a quem nós servimos, a quem nós pertencemos, ele é superior a todas as coisas. Amém? Deus te abençoe. Até mais.